Você já parou para pensar por que muitas pessoas que estudam a vida toda em escolas particulares conseguem facilmente uma vaga no ensino superior público, ou seja, nas faculdades públicas? E por que será que as pessoas que estudam a vida inteira em escolas públicas não conseguem uma vaga numa faculdade pública e sim somente nas faculdades particulares? Isso se dá por um fenômeno chamado dualismo escolar. E para entender um pouco melhor sobre o que é dualismo escolar, a gente tem que voltar no tempo e entender um pouco mais sobre história da educação. Vamos lá? Se a gente voltar no tempo e começar pelo princípio da história da educação no Brasil, a gente vai entender que em 1534 foi fundada a Companhia de Jesus, onde quem participava dessa companhia eram os padres jesuítas, e em março de 1549 eles chegaram ao Brasil. E eles tinham um objetivo muito claro quando eles chegaram ao nosso país. Naquela época, começou um movimento chamado protestantismo por toda a Europa, que era um grupo de pessoas que eram contrárias às ideias da Igreja Católica. Eles tinham muitos pontos em que afirmavam que a Igreja Católica não estava sendo correta, não estava sendo certa. E como ganhava a aceitação de muitas pessoas através do protestantismo, a Igreja Católica teve que começar a pensar em não perder espaço para o protestantismo. Portanto, a vinda dos jesuítas para o Brasil tinha como objetivo catequizar os índios que aqui habitavam e impedir que uma nova religião, por exemplo, entrasse no nosso país, né? Porque Brasil e Portugal eram um só e deveriam ter essa única religião que seria o catolicismo. Então, os jesuítas, quando eles chegaram no Brasil, eles compreenderam que não tinha como educar e trazer os índios, não tinha como trazer os índios para a sua religião, ou seja, ensinar, catequizar com os preceitos da Igreja Católica, sem entrar no mundo deles. E como eles poderiam entrar no mundo dos indígenas? Deveriam educá-los, deveria entender sua cultura e assim educar a cultura do branco, ou seja, aculturar os índios. Como que se daria isso, então? Os jesuítas, eles chegaram aqui no país, aprenderam a língua local que se falava dos índios e assim eles conseguiram catequizá-los e trazer eles para a Igreja Católica. Naquele momento da história, existem alguns fatores que seria legal a gente estar pontuando. Quais são? A questão, por exemplo, da pedagogia da escravidão. Se engana quem pensa, por exemplo, que por serem padres, eles eram contrários à escravidão. Muito pelo contrário. A Companhia de Jesus no Brasil, ela funcionava como uma empresa. Ela tinha suas fazendas, ela tinha os seus imóveis, ela tinha os seus escravos. E ela tinha uma pedagogia separada para os índios e para os negros. Como que se daria isso? Os índios, eles deveriam ser catequizados, aculturados, convertidos, dominados pela fé, e eles deveriam, através dessa educação, ter seus costumes modificados, porque o índio até então ele não tinha a cultura como o homem branco tinha, de dormir num determinado horário, acordar em determinado horário, comer em determinado momento de lazer. E os jesuítas, eles colocaram essa cultura para dominar os indígenas. E quanto aos negros? Os negros, eles naquela época eram considerados sem alma, né? Então, eles deveriam apenas ser oprimidos, eles deveriam apenas servir, né, apenas servir aos propósitos que lhe fosse designado, ou seja, a brutalização, o serviço da mão de obra mesmo. Então, isso foi conhecido como pedagogia da escravidão. E a pedagogia da resistência é uma coisa que era implícita, mas que existia. Por quê? Como que ela existia?
era a forma que eles encontravam de resistência. Eles existiam como? Através das suas relações, através da tentativa de manter seus costumes, suas tradições, sua religião, mesmo que de uma maneira escondida, porque não podia, né, religiões afrodescendentes e tudo. Então, tudo isso ficou conhecido como pedagogia da resistência. O segundo ponto importante que eu acho bom destacar é a questão do aldeamento. Então, naquela época, os índios eles eram colocados num aldeamento que era dirigido por jesuítas, e nesse aldeamento eles eram escravizados, não da mesma maneira como um negro, mas também eram escravizados e sofriam sim uma violência simbólica, que era a violência de sua cultura, e muitas vezes uma violência física, porque um dos traços da educação jesuíta era sim os castigos físicos. Então, no ano de 1579, os jesuítas eles foram expulsos do Brasil por uma coisa que se chama, por um momento histórico que se chama Reforma Pombalina. Isso aconteceu porque o Marquês de Pombal, então primeiro-ministro de Portugal, ele decidiu que deveria diminuir a influência da Igreja Católica no Reino de Portugal. Então, acontecendo isso, o que ele fez? Vamos tirar a escola do meio jesuítico, ou seja, do meio católico, e vamos trazer essa escola um pouco mais para os interesses do Estado, para os interesses da coroa. Então, no ano de 1579, os jesuítas foram expulsos do Brasil, suas escolas foram fechadas. E se deu o que a gente chama de reforma pombalina na educação. Essa reforma ela teve como principais pontos: escolas menores, oficiais gratuitas, aulas régias, colégios dos nobres, aula do comércio, reformou a Universidade de Coimbra e iniciou a laicização do ensino, ou seja, o que eu acabei de falar. O ensino seria laico, o ensino ele seria mais para o lado do Estado, sem interferência religiosa. Essa questão das aulas régias, até então, no ensino jesuítico, um mestre, um professor ensinava todas as disciplinas. E a partir desse momento, as aulas régias seriam aulas distintas, aulas de cada disciplina com o seu professor. Um ponto negativo que a gente pode ter nessa questão da reforma pombalina é que esses professores, eles não eram bem valorizados, eles não eram bem pagos pelo Estado, eles também não tinham uma formação específica, ou seja, muitas vezes eles eram leigos até daquilo mesmo que estavam passando, não tinham conhecimento certo. E isso meio que foi um retrocesso na educação. Então, esse momento da reforma pombalina, ele se estendeu até o ano de 1808, porque nesse ano o que aconteceu? Um fato histórico muito importante, foi a chegada da família real no Brasil. Se a gente parar para pensar rapidamente o porquê que se deu essa chegada da família real, a gente entende que naquele momento a Europa passava por algo chamado bloqueio continental. O que seria o bloqueio continental? Foi quando Napoleão Bonaparte, que até então governava a França, decidiu que todos os portos da Europa deveriam ser fechados para negociações com a Inglaterra. Porém, como Portugal era aliado da Inglaterra, Portugal não fecharia seus portos para comércio com a Inglaterra. E por conta disso, com a guerra eminente entre França e Portugal, a família real resolveu fugir para a colônia brasileira. Até então, a nossa colônia, o Brasil, ele tinha algo chamado Pacto Colonial, que impedia que nossos portos fossem abertos para outros países ou para outros tipos de comércio. Esse pacto colonial dizia que o Brasil só podia extrair a matéria-prima, não podia fabricar, não podia ter produtos manufaturados, deveria enviar essa matéria-prima para Portugal, ou seja, para a coroa, e lá em Portugal seria manufaturado, seria fabricado e voltaria para o Brasil. Então, o Brasil não podia comprar de nenhum outro local. Quando a família real chegou no Brasil em 1808, uma das primeiras coisas que Dom João VI fez foi abrir os portos, quebrar o pacto colonial. E, a partir daí, o nosso país poderia ter esse comércio com o aliado de Portugal, que era a Inglaterra. Então, em 1808, que se estendeu até o ano de 1821, a gente tem o chamado período joanino. Período joanino porque vem de Dom João VI.
As principais medidas adotadas no período joanino foram a criação do Conselho de Estado, da Intendência Geral da Polícia, Corpo da Guarda Real de Polícia da Corte, Conselho da Fazenda, Junta Geral do Comércio, do Banco do Brasil e da Casa da Moeda. Então, nesse momento, o que acontecia? Chegou a família real no Brasil. O Brasil não podia mais ser uma simples colônia. Ele teria que ter mais a tecnologia da época. Até porque a família real, ela tinha uma maneira de se vestir, ela tinha uma maneira de se alimentar, ela tinha seus próprios gostos para a arte, para a cultura. E o nosso país, ele deveria acomodar a família real da maneira como eles estavam acostumados. Então, isso significa que o nosso Brasil teve um crescimento muito grande nesse momento. O surgimento da imprensa, o surgimento do jornal Gazeta do Rio de Janeiro. Aí o que acontece? Teve outras inovações do momento, foi a criação do Jardim Botânico, da Real Biblioteca, porque Dom Pedro trouxe milhares de exemplares de livros para se fazer uma biblioteca. E a gente sabe que tendo uma biblioteca, o povo seria um pouco mais culto, teria um pouco mais de conhecimento. Abriu-se o Teatro Real de São João, um Museu Nacional, a Academia de Artes, enfim, várias coisas. Teve um crescimento exponencial na cultura do país devido à chegada da família real. Então, esse foi o marco mais importante do período joanino que aconteceu. E como que se deu o fim do período joanino? Bom, várias pressões de Portugal começaram a surgir e movimentos para que o rei Dom João VI voltasse a Portugal. Então, no ano aí de 1822, não aguentando essa pressão, o rei retorna a Portugal e deixa seu filho, Dom Pedro I, como príncipe regente no nosso país. E a partir do ano, então, de 1822, com o retorno de Dom João VI para Portugal e o início do reinado, né, do príncipe Dom Pedro I no Brasil, a gente começa a fase do Império. Nesse período da história, no início do Império, existiam 3 correntes de pensamento, ou 3 partidos políticos da época no Brasil. Esses partidos eram o Partido Português, que ele defendia uma monarquia absolutista, ou seja, vamos continuar com o rei lá em Portugal, tem que voltar ao pacto colonial, ou seja, a gente tem que comprar só de Portugal, só da metrópole, e voltar a ser como era antes, né? E existia o Partido Radical, que defendia reformas democráticas, defendia o fim da escravidão, defendia a reforma agrária, defendia uma reforma administrativa, uma reforma política, ou seja, ele era radical por esses pontos. Vamos mudar tudo o que está acontecendo, que não está nada legal. E o terceiro partido, que era o Partido Brasileiro. O Partido Brasileiro já era mais conservador. Ele queria, sim, uma independência da colônia. Vamos ser independente da colônia, mas vamos trazer a monarquia para cá, para esse país. A monarquia constitucional, ou seja, daqui, sem ter nada a ver com lá. E com Portugal. Defendia que continuasse o escravismo, continuasse o latifúndio e que a Igreja Católica fosse a religião oficial. Então, entendendo um pouco desses 3 partidos, a gente chega à conclusão de que o Partido Brasileiro, ele levou a melhor nesse momento, ele foi o partido que se sobrepôs e foi ele que acabou induzindo ao que nós conhecemos como independência do Brasil, que foi o ato da independência do Brasil. O primeiro reinado, ele ocorreu de 1822 a 1831. Esse foi o período em que Dom Pedro I regiu o nosso país. Nesse momento, houve o primeiro projeto de Constituição, quem dizia que, sobre a educação, haverá no Império escolas primárias em cada termo, ginásios em cada comarca e universidades nos mais apropriados locais. Ou seja, vamos escolarizar esse povo. Só que na realidade não foi bem isso que aconteceu, porque a escola continuou sendo para a elite
né? E os demais não tinham acesso a essa educação. Em 1824, nós tivemos a primeira Constituição brasileira, que garantia da instrução primária gratuita a todos os cidadãos e criação do colégio e universidade, onde serão ensinados elementos das ciências, belas artes e artes. Mas, novamente, essa Constituição não foi seguida ao pé da letra. E em 1828 foi a lei que cria as câmaras municipais e atribuiu-lhes a função de expensão sobre as escolas de primeiras letras, bem como a educação e destino dos órfãos. Tudo isso estava muito bonito, muito legal no papel, mas nada disso na realidade ocorria na prática mesmo. Pouco se mudou nesse primeiro momento na prática. E devido a diversas pressões, enfim, diversos fatos que aconteceram, em 1831, Dom Pedro I renunciou, dando assim início ao período regencial, que foi um período anterior ao período do Segundo Reinado. Em 1831 até 1840, houve um período que chamamos de período regencial. Esse período também ele pode ser dividido em vários outros, que a gente vai falar um pouquinho sobre, mas para entender. Por que então que quando Dom Pedro I renunciou, seu filho Dom Pedro II não assumiu de imediato? Porque ele não tinha maioridade para assumir o cargo. Tinha uma idade específica, que eram 18 anos, e ele ainda não tinha condições de assumir como regente no Brasil. Então, quando isso aconteceu, o que aconteceu naquele momento? Os políticos, eles pensaram como a gente vai fazer para arrumar um regente para o império, sendo que Dom Pedro I renunciou e Dom Pedro II não pode ainda assumir como príncipe regente. Então formou-se algo que chama regência trina. O que era essa regência trina? Era uma composição de 3 representantes, que seriam um militar, um liberal e um conservador. E esses 3, eles governariam, né, o país durante um determinado momento, ou até a intenção era até o príncipe criar maioridade. E durante esse período da regência trina, as principais medidas que afetaram a educação foram que reformaram escolas de medicina do Rio de Janeiro e Salvador, reorganizou o poder judiciário e criaram a Guarda Nacional. Essas são as principais medidas durante o período da regência trina. Aconteceu, então, durante a regência trina, uma coisa chamada ato adicional, que foi algo que mudou a Constituição de 1824. E esse ato adicional aconteceu em 1834, ou seja, 10 anos depois da formulação da primeira Constituição. O que dizia nesse ato adicional? Dizia que um regente apenas iria governar o país, diferentemente da regência trina. Então, depois desse ato adicional, onde a gente tem a regência una, o que aconteceu? Foi criada, após o ato adicional, foi criada a regência una, a dissolução do Conselho de Estado Mínimo, de Estado de Império do Brasil, criação de assembleias legislativas provinciais de cada lugar, estabelecimento do município neutro do Rio de Janeiro. Tudo isso aconteceu após, então, o ato adicional. E quais foram as principais medidas da regência una? Foram a fundação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e a reforma da escola militar. Então, essa regência una, ela começou da seguinte maneira. Quem foi o primeiro eleito? Foi o padre Diogo Antônio Feijó, que foi regente entre 1835 e 1837. Depois disso, alguns outros passaram no poder, que durou até o ano de 1840. O que aconteceu em 1840? Dom Pedro II fez 18 anos e aconteceu o que chamaram de golpe da maioridade, que foi quando ele assumiu o país. E durou de 1840 até 1889. E quais foram as principais medidas que Dom Pedro II fez no nosso país? Bom, a volta dos jesuítas em 1842, criação da Inspetoria Geral de Instrução Primária e Secundária do município da Corte. Olha só, essa é importante. Estabelecimento de normas para o exercício da liberdade de ensino
e de um sistema de preparação do professor primário. Porque até então, como eu falei, os professores eram mal preparados. Então, nesse momento, foi criada uma lei que dizia que deveria ter, sim, uma forma de preparar esses professores. Então, também outra coisa importante foi a criação do ensino para cegos e surdos e mudos, que se deu no ano de 1854 e 1856. Teve a criação do Liceu de Artes e Ofícios e as escolas normais trouxeram uma pequena melhora no ensino, que foi a instabilidade no ensino. Para fechar esse assunto, a gente vai falar aqui agora sobre a reforma Couto-Ferraz, que foi uma coisa que aconteceu em 1854, onde havia a obrigatoriedade do ensino elementar aos filhos maiores de 7 anos. Ah, que interessante, então agora é obrigatório todos colocarem seus filhos maiores de 7 anos na escola para estudar, porém tem uma grande ressalva: os filhos das pessoas livres e brancas, não era qualquer pessoa que podia matricular o seu filho maior de 7 anos. Isso de acordo com a reforma Couto-Ferraz de 1854. Depois disso, teve a reforma Leôncio de Carvalho, no ano de 1879, ou seja, muitos anos depois, onde a obrigatoriedade do ensino dos 7 aos 14 anos, né, foi colocada agora de 7, não é só a partir dos 7 anos, como também vai estudar dos 7 anos aos 14. Assistência de uniforme, livros e materiais básicos para os alunos pobres, ou seja, o governo ia bancar isso aí. Regulamenta as escolas normais, cria jardim de infância para criança de 3 a 7 anos. Subsidia o ensino particular, equipara escolas normais particulares às oficiais e as escolas secundárias privadas ao Colégio Pedro II. E, mais importante, acaba com a proibição da matrícula dos escravos, ou seja, a partir desse momento poderia se matricular. Mas não quer dizer que poderia, que era sim, porque a gente sabe que entre a lei e o cumprir da lei havia uma certa distância bem grande. E será que hoje em dia também não tem? Bom, Lei Saraiva. Um decreto presidencial que exclui o direito dos analfabetos ao voto, medida que foi revista em 1935. Então, isso aqui foi um decreto que dizia que é analfabeto, não pode votar. Simplesmente, não tem direito de cidadão. Então, tudo isso, para concluir, a gente entende que o que é o dualismo escolar? Porque a gente sempre notou que tem essa questão da escola A, escola B, forma de pensamento A, forma de pensamento B. Eu já li até alguns teóricos na época do ano de 1700 que falavam que se a pessoa conhece muito, se ela tem um certo conhecimento, ela não vai querer fazer trabalhos de bruto. Ela não vai querer fazer um trabalho que a canse, que a fadigue, porque ela tem conhecimento. Ou seja, então, ao pobre tem que ser renegado o conhecimento, porque senão a gente não vai ter massa de mão de obra, não vai ter mão de obra. Então, hoje em dia, a gente vê um pouco disso no que a gente chama de escolas técnicas, por exemplo. Porque se você for parar para pensar, quem vai estudar numa escola técnica é somente filho de pobre, é somente pessoas que não têm condição financeira, que já entra ali para aprender um ofício, para aprender uma profissão. Isso é uma crítica, que esse dualismo escolar deveria parar de existir, a educação deveria ser a mesma para todos? Sim, é uma crítica. Mas também existem os pontos positivos das escolas técnicas, porque se assim não fosse, muitas pessoas não teriam nem ao mesmo, não teriam a educação equiparada e também não teriam a oportunidade de arrumar um emprego, porque não teriam conhecimento nem mesmo técnico. Então, tudo isso faz a gente parar e abrir um debate sobre dualismo escolar.